dia, meus amores! Vamos dar início a mais uma aula de ciências? E na nossa aula de hoje, vamos estar falando sobre os poríferos e quinidários. Então, nós já vimos em aulas anteriores que invertebrados são animais que não possuem a coluna vertebral como estrutura de sustentação do seu corpo. Vimos também que dos 9 principais filos do reino Animalia, 8 são compostos exclusivamente de espécies invertebradas. Toda essa diversidade será estudada a partir de agora, incluindo desde seres muito simples estruturalmente até nossos parentes mais próximos. Vamos conhecer esses maravilhosos animais? A partir deste capítulo, nós vamos iniciar uma viagem pelo reino Animalia, onde estaremos começando falando sobre os invertebrados. Nesse capítulo, vocês poderão conhecer com mais detalhe os filos dos poríferos e dos quinidários. Então, vamos começar falando sobre os poríferos. Você conhece as esponjas? As esponjas são animais invertebrados puramente aquáticos, de organização corporal muito simples. As esponjas, elas podem ser encontradas tanto no mar como em água doce, como por exemplo em córregos, lagos e etc. Um detalhe interessante sobre as esponjas é o fato de serem animais fixos ou sésseis sobre uma superfície, como ocorre em rochas do fundo do mar. Então, analisando os aspectos corporais das esponjas, nós temos que ela tem a estrutura de um cilindro oco cheio de poros. Por isso, a denominação de poríferos. Por quê? Pore é proveniente da palavra pores, que significa poro, e feros provém do grego foros, que significa portador. Se nós olharmos as esponjas mais de perto, nós podemos ver uma abertura na parte superior. Essa abertura é chamada de ósculo, derivada também da palavra ósculum, que significa uma pequena boca. No meio dela, podemos observar também uma cavidade chamada de espongiosela ou átrio, por onde vai passar uma corrente de água. Essa corrente de água, ela vai ser movimentada por uma série de flagelos, onde eles vão penetrar os poros desses animais e levar até seu alimento. Mesmo não tendo um tecido verdadeiro ou órgãos, as esponjas, elas são dotadas de uma variedade de células. O fato de não possuírem células agrupadas, exercendo juntas a mesma função, por exemplo, como ocorre nos tecidos dos outros animais, faz com que as esponjas sejam classificadas como animais parazoários, ou seja, sem tecido verdadeiro. Então, se elas não possuem tecido verdadeiro, quais são as células que a esponja possui? Então, vamos analisar. Elas possuem as pinacócitos, ou seja, são células achatadas que revestem externamente as esponjas. Possuem também os porócitos, são células que formam poros por onde entra água em direção ao átrio. Nós temos também os escleroblastos, que são células capazes de formar estruturas denominadas de espículas, as quais são responsáveis pela sustentação interna do corpo das esponjas e fabricam uma substância chamada de espongina. Nós temos também os amembócitos, que são células capazes de dar origem a qualquer tipo de célula das esponjas, onde elas vão participar também da digestão e da distribuição dos nutrientes dessa esponja. Nós temos os coanócitos, que são células com flagelos localizadas na parte interior do átrio. Os flagelos são como pequenas caudas que, ao baterem, permitem o movimento da água do átrio para o ósculo. Então, todas essas estruturas vocês podem estar observando nessa imagem e algumas delas foram citadas anteriormente, na contribuição da passagem da água. O coanócito é responsável direto pela nutrição da esponja.
Pois como é que ele vai agir? Ele vai absorver partículas que entram juntamente com a água e desse modo, graças aos coanócitos, que as esponjas elas podem ser consideradas animais filtradores. Por quê? Pois elas filtram a água, retirando as partículas que vão lhe servir de nutrientes. Então, partindo para a reprodução das esponjas, as esponjas elas podem se reproduzir assexuadamente, pela forma de brotamento ou regeneração, ou de forma sexuada. Vamos estar analisando cada uma delas. Na reprodução assexuada por brotamento, já estudado também anteriormente em outro tipo de espécies, as esponjas elas vão ser capazes de originar pequenos brotos, que também são chamados de gemas, que se deslocam e desgrudam sobre uma superfície, dando origem a outro indivíduo idêntico aos originais. Outro mecanismo assexuado que nós temos também é a regeneração. O amebócito, ele vai permitir que a esponja tenha essa capacidade, no caso de uma esponja ser fracionada. E os fragmentos dela vão poder originar novas esponjas da mesma espécie. Já na reprodução sexuada por fecundação, as esponjas elas produzem células reprodutoras, onde vão se juntar e formar uma larva, onde vai dar origem a outro indivíduo. Tudo vai começar quando uma esponja já produz espermatozoides. Esses gametas masculinos, eles são móveis e capazes de migrar para o outro indivíduo dessa espécie que possua óvulos. Lá, eles vão penetrar e dar origem à larva. A larva é uma estrutura móvel que ela tem a capacidade de nadar e se fixar em alguma superfície para ela poder se desenvolver, tornar-se um indivíduo adulto. A essa união do espermatozoide com o óvulo, nós chamamos de fecundação. Então, esses são 3 exemplos da forma da reprodução das esponjas. Conhecendo então os aspectos ecológicos, nós temos que os poríferos, eles mantêm relações ecológicas com outros animais. Essas relações, elas tanto podem ser harmônicas como relações desarmônicas. Então, as relações harmônicas, elas vão acontecer onde elas vão servir de casa para pequenos camarões e peixes. Quanto às relações desarmônicas, vai acontecer a partir do momento em que elas vão se sentir ameaçadas. Por exemplo, caso isso realmente ocorra, eles têm como se defender, produzindo secreções e odores desagradáveis que irão afugentar os predadores. Partindo então para os quinidários, nós temos que eles são animais aquáticos que possuem células capazes de provocar irritação em suas presas. Os quinidoblastos. Esse nome talvez não lhe seja familiar, mas possivelmente você já ouviu falar de alguém que estava tomando um tranquilo banho de mar quando foi surpreendido por uma incômoda queimadura. Espero que não tenha sentido literalmente na pele. Elas ocorrem justamente pela ação dos quinidoblastos, contidos nos tentáculos das conhecidas águas-vivas. Então vamos ver alguns exemplares de quinidários? Vamos falar sobre os aspectos corporais. Os quinidários são os primeiros grupos de animais multicelulares eumetazoários, ou seja, que possuem tecido verdadeiro. Eles são dotados de tentáculos e uma cavidade gastrovascular, na qual começa a digestão, que vai continuar dentro da célula. Além disso, eles também vão possuir uma boca pela qual entram e saem alimentos não digeridos. Das cerca de 10.000 espécies de quinidários, a maioria vive no mar e poucas espécies estão em água doce. Há tanto os exemplos que conseguem nadar livremente, que são chamados de medusas, que são as águas-vivas, quanto os representantes fixos sobre rochas, os sésseis, chamados de pólipos,
como os anêmonas do mar e os corais. E quais são as células que compõem os quinidários? Vamos conhecer agora. Sensoriais. Os sensoriais são capazes de receber estímulos do meio ambiente, como a própria luz ou mesmo o movimento de outro animal, e transmiti-los para a célula nervosa. Nervosas vão formar uma rede espalhada por todo o corpo, capaz de controlar o movimento do animal, bem como também as respostas a estímulos. Glandulares secretam uma substância que permite, por exemplo, a fixação do quinidário sobre uma superfície como a rocha. Quinidócitos são células distribuídas principalmente perto da boca e nos tentáculos. Nelas estão presentes os nematócistos, bolsas dotadas de um filamento com líquido tóxico usado na defesa desses indivíduos e na captura de suas presas, como pequenos peixes que vão morrer enrolados nos tentáculos. Então, tipicamente, quinidários vão apresentar dois padrões corporais, que foram citados anteriormente, né? Pólipo e medusa. No pólipo, nós temos que ele é séssil ou pouco móvel, ou seja, aquele que fica sobre as rochas. Ele vai apresentar um corpo cilíndrico com a boca rodeada por tentáculos, voltada para cima. Esse é o formato típico das anêmonas do mar e dos integrantes de uma colônia de corais. Já na medusa, essa forma é livre, natante. Apresenta corpo em formato de sino, com a boca rodeada por tentáculos voltada para baixo, sendo essa a forma típica das águas vivas. Partindo então para a reprodução dos quinidários, temos que, da mesma forma que os poríferos, esses animais eles podem originar pequenos brotos que se deslocam da mãe e formam novos indivíduos, onde essa forma de reprodução ela é assexuada e chamada de brotamento, onde esses indivíduos eles podem viver isoladamente ou, no caso de algumas espécies, elas podem estar unidas pelo corpo, formando então colônias, como as caravelas, que são encontradas flutuando na superfície da água do mar. Embora muitos achem que a caravela é uma espécie, ela é, na verdade, uma colônia. Então, a colônia é um tipo de relação ecológica em que grupos de indivíduos de mesma espécie, eles vão se unir anatomicamente, formando um organismo maior e diferente dos indivíduos que lhe compõem. Quando vários indivíduos se unem em colônia, cada grupo de indivíduos ele vai exercer uma função especializada para contribuir para a colônia. Por exemplo, uns vão ser responsáveis pela reprodução, outros pela digestão, outros pela proteção e dentre outras funções que eles podem estar realizando para o bom desenvolvimento daquela colônia. Eles são incapazes de sobreviver isoladamente, se separados de suas colônias. A maioria dos quinidários é dioica, isto é, apresentam estruturas reprodutivas masculina e feminina ao mesmo tempo. A reprodução do grupo é muito diversificada, mas na maioria dos casos vai incluir uma fase sexuada e uma fase assexuada, formando o chamado ciclo de alternância de gerações, como destacado na imagem abaixo. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós podemos conhecer um pouco sobre os poríferos e sobre os quinidários. Então, estarei disponibilizando para vocês uns vídeos complementar para estar ajudando mais ainda na compreensão de vocês. Para a atividade, vocês vão estar realizando a página 206, também a página 209 e a ciência prática, onde são questões de assinalar, da página 211 a 213. Uma dica: na hora da realização das atividades, prestem bem atenção, analisem bem as alternativas, releia o conteúdo.
Se possível, assista a videoaula. Durante a videoaula, realize anotações importantes referente ao conteúdo e qualquer dúvida, entre em contato com a tia Sheila, que eu estou à disposição de vocês. Beijão, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.